Boa tarde, amigos, amigas, ligados na TV Rondonópolis MT News. Hoje nós estamos aqui com o professor João Eudes da Anunciação, professor de História, sindicalista, trabalha na formação da CUT, né? E tem outras atividades que ele vai falar para nós agora. Ok, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, George, né? Muito prazer poder a gente estar aqui, debater um tema tão importante, né? Para a sociedade, para a comunidade educacional, para os estudantes, né? Para os profissionais, trabalhadores da educação, né? Muito mais também aqui, né, com o professor Paulo Isaac, para que a gente possa dialogar esse tema, né? Para nós, muito caro, muito importante, mais do que nunca atual, né? E, evidentemente, a formação, né, que é a nossa bandeira de batalha, de luta diária todos os dias, também é uma temática e um pilar que interessa muito aos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo, tá? Muito contente pelo convite, estou à disposição. Primeiro, vamos agradecer também a presença do idealizador e diretor desse programa, Prosa e Poesia, o Jorge Ribeiro, que nos cedeu essa oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão importante, João, que é a questão do livro didático ou da apostila, né? É um tema que nós vamos tratar aqui hoje. Jorge, boa tarde e bem-vindo ao teu programa. Ô, professor, o nosso programa, né? E, é claro, estou passando aqui rapidamente, né, para cumprimentar pessoas maravilhosas, que eu tenho certeza que vai ter uma excelente prosa aí nas questões educacionais, que sempre está muito pendentes de grandes debates. Então, vai estar excelente. Eu já vou dar uma saída, até porque quem comanda esse programa do dia de hoje ainda é o professor Paulo, né? A gente acredita que a partir da semana que vem nós vamos ter uma outra dinâmica aqui no Prosa e Poesia, mas nesse instante já tem o meu coração aqui firmado, que o professor Paulo é um grande parceiro e sempre que tiver a vontade e o querer de estar aqui, está sempre de portas abertas, tá? E a você que está aí, eu só tenho que pedir o seguinte, né? Vai, compartilha esse link para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo educacional e cultural que tem nesse programa Prosa e Poesia. E hoje estamos aqui com 3 professores, né, Pois é. João? Então, essa questão do livro didático, ela tem sido uma discussão desde o período da década de 1980, quando os professores já debatiam se era mesmo importante o livro didático ou não, né, como um livro de apoio ao professor. De lá para cá, essa discussão teve resultados, essa política sofreu várias alterações, até então que veio essa política nacional do livro didático. E aí, João, eu queria que você, como uma pessoa ligada a essa discussão, uma pessoa que faz essa discussão não só em nível local, mas também em nível regional e nível nacional,
eu gostaria que você fizesse assim um breve histórico da questão do livro didático. Joia, Paulo. Então, você consegue pontuar para a gente muito bem, né? É importante a gente comunicar, né, e falar aí para os telespectadores, né, ouvintes, etc., né, e depois quem pode acessar aqui a conversa, que essa é uma política nacional de Estado, né, já muito antiga, inclusive, certo? Então, assim, conforme foi aumentando os períodos e a política de financiamento da educação pública no país, certo? Esse foi um programa que foi adotando perfis diferentes, né? Mas ela é bastante antiga, né? Remonta década de 30. Inicialmente, né, obviamente, com aquelas ofertas prioritárias do ensino que o Estado brasileiro tinha e que ofertava para a sociedade. Então, inicialmente nas séries iniciais, isso foi aumentando gradativamente e se consolidou, evidentemente, a partir da década de 80, de 90, como uma política pública muito importante para o conjunto dos estudantes, especialmente os estudantes trabalhadores, obviamente, né, da escola pública de uma maneira em geral. É claro que a produção, né, evidentemente, então, do livro, ele era um material, uma ferramenta, né, didática, certo, das variadas, né, composições, né, componentes curriculares, menor dizendo, né, e isso possibilitava então que o profissional, né, professor, professora, certo, lá no interior da escola, dentro da escola, pudesse então, evidentemente, avaliar esse material. A princípio, isso se restringia a uma consultoria, né, da academia, que era escolhida, evidentemente, das universidades e junto, então, ao Ministério da Educação e Cultura, fazia a seleção do material. A partir do momento que isso foi consolidado como uma política, né, de Estado, isso passou a ter uma participação mais incisiva, né, dos professores e professoras, certo? Então, para nós, é um programa extremamente caro e muito importante para o conjunto da oferta do componente curricular no interior da escola. Então, isso para nós é importante. Com a abertura democrática, obviamente, né, os profissionais passaram a ter uma participação mais incisiva nisso, né? O MEC fazia e organizava as suas consultorias junto às universidades, evidentemente, junto às pesquisas acadêmicas. Isso era formulado um catálogo, obviamente, e isso era levado para o interior da escola. E os profissionais, né, por ocasião, então, do final do ano letivo e durante os debates pedagógicos, fazia a seleção do material, né, corroborando, evidentemente, com uma coisa importante, que é a liberdade de cátedra, prevista constitucionalmente já aí no final da década de 80, com a nova Constituição, né, democrática. Então, os profissionais poderiam fazer, evidentemente, a seleção do material, observando aquilo que as academias tinham de melhor produzido recentemente, né, o que tinha de pesquisa apontado, o que tinha de atualização sobre os estudos, né? Então, mais do que nunca, o professor que buscava a sua atualização e que permanentemente teria que fazer, obviamente, a seleção dos conteúdos, certo? E também de componentes curriculares, a partir, obviamente, daquilo que era estabelecido como política de currículo, né? Certo? Fazia a seleção do material. Então, obviamente, depois esse material era escolhido, o MEC, então, reproduzia os livros junto aos autores e às editoras e distribuía, então, para as secretarias e, obviamente, até chegar lá no interior da escola. Esse era o procedimento, né? Obviamente, então, isso tinha uma participação muito importante dos profissionais. E isso tinha um período de vigência, né? A escolha do material tinha um período de vigência, 3, 4 anos, certo? Obviamente, até porque o material também precisaria ser considerado a atualização dele, né? Aquilo que poderia ser produzido, né? Novamente. Óbvio que, devido às condições de financiamento e aquilo que se disponibilizaria de recursos, né, evidentemente, para investir nisso, né, isso era permitido por um prazo. Todo final de ano, evidentemente, o estudante, ao encerrar o ano letivo,
devolvia o material para a unidade escolar. Se ele fosse mudar de unidade escolar, obviamente também devolvia o material lá para o interior, né, para a equipe gestora da unidade escolar onde ele estudava. Isso fazia com que esse material então ficava disponibilizado para aquele estudante que ali frequentava, né? Então, esse material então tinha uma pertença, né, certo, daquela unidade e também a corresponsabilidade com aquela informação que era acessada pelo estudante através daquele material. Então, esse programa ele foi sofrendo, Paulo, ao longo do tempo, variações, mudou a política e também as modalidades, não é isso? Né? Também as modalidades. O ensino médio depois também passou a receber o material, na mesma política de escolha. A educação de jovens e adultos também passou a receber material, educação profissional. Então, se ampliou, né, o leque muito grande de disponibilidade desse material didático tão importante. E o mais importante, que é importante a gente refrisar, isso não era uma camisa de força para o conjunto dos professores e professoras, obviamente que tinha total liberdade de fazer a escolha do currículo, do componente curricular que ia ser trabalhado, mas era uma diretriz, evidentemente, né? Certo? Aquilo que o currículo estava estabelecido, o livro didático, né, o material didático estava sendo disponibilizado e ofertado para o estudante, era, evidentemente, uma diretrizes, né, de metodologias e de componentes curriculares a ser estudado pelo estudante. E o professor, então, tinha essa liberdade, né, de fazer essa escolha e, evidentemente, também de trabalhar, por sua vez, com os estudantes. Então, vamos assim, só para situar o nosso telespectador, que não é professor, né, que não conhece essa dinâmica. As editoras produzem, né, os livros didáticos, eles passam por uma rigorosa investigação de professores qualificados, contratados pelo MEC, para verificar se ele está adequado às diretrizes curriculares do MEC e também a veracidade dos fatos que são utilizados ali, né, verificar se não tem distorções, falseamentos ou qualquer tipo de inconveniente. Aí esses livros são enviados para as escolas, né, para que elas discutam com seus professores. Então, no âmbito da escola, o professor de cada uma das áreas discute e escolhe aquele livro que melhor representa a realidade daquela escola, daquela cidade, daquele local, né? E aí o MEC, recebendo então o parecer dos professores, ele envia os livros didáticos para todos os alunos, para que esse livro possa ser utilizado na escola, durante aquele ano letivo e durante mais 2 ou 3 anos. Todavia, conforme você falou, o professor, o livro não significa uma camisa de força para o professor, né? Ele recebe aquele material e esse livro vai ser um livro de consulta, de estudo para os estudantes, mas o professor pode mudar, por exemplo, se eu quiser trabalhar um conteúdo antes do outro, né, lá, capítulo 1, 2, 3, se eu quiser mudar o capítulo, agora eu vou trabalhar isso, depois aquilo, o professor ele tem essa liberdade de fazer isso, ele também pode acrescentar conhecimento e conteúdo àquilo que está proposto no livro, e ele pode utilizar outras metodologias para enriquecer aquilo que foi proposto pelo livro didático. É isso. Perfeito, Paulo. Muito importante que você faça esse apontamento. Ou seja, o que nós presenciamos, evidentemente, dentro dessa política é o rigor científico com a informação, né? Então, é importante que você aponte isso, me dá a oportunidade também para poder esclarecer. Obviamente, né, quando o MEC faz a escolha do material,
né, e tem já dentro, né, a sua secretaria com essa responsabilidade, né, de fazer essa escolha, de cuidar disso, evidentemente, né, são a academia, né, as universidades, que possibilita, através da consultoria do MEC, a oferta e a produção do material, né, obviamente, editado, então, pelos autores, obviamente, e também pela produção, né, que é realizada por esses autores junto às instituições acadêmicas. Então, há um rigor científico na informação, obviamente, né? Tá? Então, logicamente que a UMEC, ao buscar, né, a produção desse material, certo? Desse componente curricular, leva-se em consideração exatamente o rigor científico da informação que é contida, né? O rigor científico também é levado em consideração pelos profissionais, pelos professores e professoras, certo? E por que o material não pode ser uma camisa de força? Exatamente por isso, porque, obviamente, mesmo no percurso e na utilização do material, você pode se deparar com informações novas, não é? Certo? A ciência também pode produzir, inclusive, informações que podem, inclusive, apontar outra diretriz, né? Certo? Então, há um rigor científico, né, na escolha, certo? Então, o MEC, ao fazer a escolha, né, reforço isso, através da consultoria com, né, setores da academia, das universidades, preza, evidentemente, pelo rigor científico das informações, que vai possibilitar, evidentemente, uma formação de qualidade, né, para o conjunto dos estudantes que vai utilizar e acessar esse material no interior das escolas. Aí, com esse procedimento, né, fazendo a escolha, o catálogo fica disponível para que quem for trabalhar ele faça a opção. Não, eu acho que esse autor, essa linha para nós aqui é adequada, né? E os profissionais, então, em comum acordo, faz a escolha daquele material que vai ser utilizado para os estudantes, né? Então, isso é muito importante, né? Um respeito e, evidentemente, uma consideração pela formação acadêmica do professor e da professora que trabalha e pela sua liberdade de cátedra, né, no exercício da profissão. É uma coisa bem importante que nós precisamos destacar é que a nossa finalidade é o estudante, né? É a criança, é o adolescente e é o adulto também, né? Aqueles que estão estudando. Eles são a finalidade. Agora, o professor, ele é um mediador desse conhecimento. E o livro é apenas um instrumento de apoio, né? Que numa sociedade desigual como a sociedade brasileira, em que milhares de crianças, ou milhões de crianças, não têm condições de adquirir o material didático, não têm condições de comprar livros, o governo fornece gratuitamente para as crianças esse livro. Obviamente que o governo tem custos e aí, né, a gente sabe como que funciona a cooptação de recursos para a educação, né? Na década de 1980, pouco após aquele período duro da ditadura militar, já se fazia muito a discussão da qualidade dos livros didáticos, né? Então, essa política nacional do livro didático que nós temos hoje, ela é fruto de uma discussão longa e de um aperfeiçoamento técnico, né, e metodológico para nós termos essa qualidade. Agora, eu queria perguntar para você uma coisa que me intriga profundamente. O governo do estado do Mato Grosso, que tem disponibilizado para si o livro didático de qualidade, revisto por uma equipe de excelência da intelectualidade brasileira, formada nas universidades, que tem o rigor também dos professores que trabalham nas redes estaduais e municipais, que ao utilizar o livro podem fazer críticas,
fazem críticas, né, pode denunciar qualquer tipo de irregularidade, se é que há algum tipo de irregularidade. E diante dessa facilidade com que o Programa Nacional criou e se desenvolveu ao longo de vários governos, inclusive, né, para se chegar a esse modelo, de repente, o governo do Mato Grosso, parece-me, desculpe se eu estiver errado, você me corrija, estar disponibilizando de muito dinheiro e não sabe onde gastar, resolve adotar uma política de apostilas. Como que você, enquanto inclusive sindicalista e, sobretudo, enquanto professor, porque você é professor de história e trabalha na escola diretamente com seus estudantes, o que você entende ser a política desse governo, a intenção desse governo em desprezar uma política nacional que está dando certo, né, para adotar uma política que já está já foi substituída, inclusive, por muitas escolas particulares e que agora está sendo retomada pelo governo do estado do Mato Grosso? Paulo, essa pergunta sua ia render um debate aqui de mais de horas, né? Mas vamos lá, nós podemos pontuar uma infinidade de problemas, né, com relação ao que você está apontando. Primeiro, essa é a grande pergunta que todos nós estamos fazendo, certo? Acho que os colegas professores e professores das nossas unidades, os espaços de debate, de formação, né, inclusive ofertado pela própria Secretaria de Educação, eles têm as informações, certo? Das principais problemáticas, né, que está envolvendo hoje o apostilamento. Na verdade, o governo do estado substituiu, né, o Programa Nacional do Livro Didático, que era distribuído gratuitamente, escolhido pelos professores, certo? Com o financiamento, né, que está sendo disponibilizado para uma Fundação Getúlio Vargas, que tem feito, então, uma parceria com algumas editoras e produzido os apostilamentos. Né? Esse é um fato, certo? Não vou entrar aqui em cifras, viu, Paulo? Né? Em cifras, mas hoje isso é um mercado muito disputado por setores capitalistas da sociedade. Né? O mercado educacional também hoje tornou-se bastante competitivo, certo? E, evidentemente, as pessoas veem na oferta desse serviço também uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Para ser bem claro aqui com quem está nos assistindo, né? Certo? Então, os apostilamentos, eles são feitos, né, uma coisa muito simples, certo? E ninguém vai discordar disso. Penso que nem eles, né? Que é feito, evidentemente, um copia e cola, certo? Daquilo que é produzido pelas editoras. Você monta isso, né? Obviamente vai para uma gráfica e monta uma apostila, certo? Esse apostilamento é definido, então, por quem produz ele, obviamente, e distribuído pela Secretaria Estadual de Educação, certo? Esse apostilamento é estabelecido, então, o rigor, certo? Né? Um rigor no seu uso, na utilização, certo? Inclusive, ele conta com o auxílio, né, de uma plataforma de aprendizagem para que possa ser utilizado e manuseado pelos estudantes também, pelos professores, obviamente, né? Através da plataforma, obviamente, né, os próprios órgãos, né, conseguem identificar quais são aqueles e aquelas que estão acessando e trabalhando o material, certo? Então, com relação à utilização, né, e à confecção do material. Então, é produzido o apostilamento com uma definição de uma quantidade, de um limite, né, evidentemente de unidade de componentes curriculares que é trabalhado por bimestre,
certo? Por bimestre. E cada profissional tem que produzir o seu roteiro, né, de atividade que será desenvolvida, encaminhada, inclusive, para as delegacias regionais de ensino, né, certo? Que é outra questão, né? Hoje nós temos as DREs, que possuem várias secretarias, várias coordenadorias, e cada espaço dessa, cada coordenadoria acompanha um aspecto pedagógico e administrativo de cada unidade escolar da sua circunscrição, né? O que é lamentável também, certo? Mas, enfim, a produção do material, ele é feito assim, certo? Né? Há um acordo com a Fundação Getúlio Vargas e, evidentemente, a Secretaria disponibiliza o recurso para a Fundação produzir o material, inclusive as avaliações, certo? As avaliações do material, que esse ano vai ser feito de todas as disciplinas. Antes era língua estrangeira, certo? Matemática e português. Esse ano será de todas as disciplinas. Mas esse material, então, ele é produzido através disso, certo? Aquilo que é produzido pelas editoras, obviamente as editoras receberam por isso, né? E há um copia e cola, isso é produzido, encadenado e levado, obviamente, para as unidades. Cada bimestre, os estudantes recebem um novo apostilamento que será desenvolvido naquele bimestre de aula, certo? Óbvio, isso tanto para o ensino médio, como para o fundamental, para séries iniciais, evidentemente, tá? Qual que é a nossa grande crítica, né? Que esse material está sendo mal produzido, né? E sem sombra de dúvida, nós estamos questionando, inclusive, o investimento e o custo, né? O gasto que é feito, então, com a produção desse material, tanto da sua produção, como também, evidentemente, na sua distribuição. Imagina, a cada 2 meses, né, a cada bimestre, o Estado tem que, evidentemente, distribuir apostilas para as mais das 700 unidades escolares que nós temos espalhado pelo Estado de Mato Grosso, né? Então, esse é um questionamento, né? Então, com relação ao seu custo e ao seu financiamento, nós entendemos que isso é uma malversação do recurso público que poderia ser melhor utilizado no investimento do material didático, certo? Disponibilizado, então, hoje para o conjunto das unidades. Uma outra questão é exatamente o conteúdo, né? Porque ao fazer a seleção, certo? Para montar o material, para montar a apostila, ele incorre em alguns erros, certo? Tanto do ponto de vista teórico, e aí o que mais nos angustia, né, exatamente porque daí a gente perde o rigor científico da formação e da informação que é contida no material. Todas as áreas, né, os professores, você pode, em qualquer unidade, pode consultar qualquer professor de qualquer área, da ciência da natureza, das ciências humanas e sociais, da área de linguagem, todos eles são unânimes em apontar erros, né, tanto gráficos, certo, do ponto de vista, né, porque o copia e cola possibilita isso, obviamente, como também do ponto de vista do conteúdo, certo, e da informação do ponto de vista científico, certo, e também do ponto de vista pedagógico. Então, isso, todos nós estamos apontando isso desde quando o material começou a ser utilizado. O governo está chamando isso de sistema estruturado de ensino. Não sei se você já tem alguma pesquisa sobre isso, Paulo, você pode até auxiliar os ouvintes. Essa é uma das coisas que a gente tem buscado estudar constantemente. E o que nos angustia é que não tem, como é que você pode dizer isso? Se você busca os estudiosos da educação brasileira, né, e mesmo também fora do país, não há nenhuma referência e nenhum estudo científico que aponta para nós a veracidade, a importância e até mesmo a eficiência da proposta pedagógica que é desenvolvida nesse sentido, né? Então, se a plataformização, que poderia ser um recurso didático, né, um instrumento didático importante, né, não somos contra, né, o material didático disponibilizado, se obedecesse o rigor científico, né, e a sua formatação não tirasse essa caracterização, talvez a gente estaria investindo melhor o recurso. Então, esse é o primeiro questionamento.
E depois, porque o governo do Estado vem utilizando, então, essa política desde 2022, certo? Né? E o copia e cola continua existindo e os erros também continuam sendo mantidos no material, lamentavelmente, né? Há outras atrocidades, se você for comparar as habilidades, né, que é definida na base curricular comum, as habilidades de conhecimento que são desenvolvidas para cada objetivo, né, de aprendizagem e para cada conteúdo, né, e para cada componente curricular que são estabelecidos lá, às vezes eles têm erros até de descrição. A habilidade é uma e o conteúdo é outra, né? E os profissionais, obviamente, que identificam esses erros, eles têm a tarefa e a responsabilidade, então, de efetuar essas correções. Quando a gente questiona a qualidade do material, é essa a orientação. Não, vocês têm que utilizar, certo? E os erros que tem lá, vocês se encarregam de arrumar. É essa a informação, né, e a resposta que você tem, né? Então, enquanto sindicato, né, você aponta isso, né, a gente também tem manifestado isso, já apontamos a reclamação, né, para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para o próprio Tribunal de Contas, né, certo? E desde quando, em 2022, quando um dos profissionais foi um dos primeiros a fazer a denúncia, a observar, né, que o material tinha sido copiado de publicações, né, que já existiam e que poderiam ter sido utilizadas com menor custo, né? Então, obviamente que a gente espera que isso tenha um dia um resultado, né? Isso tenha um resultado e que isso possa, então, tomar um outro direcionamento, né? Então, essa é a primeira questão, certo? Então, o material, ele tem bastante erros, né, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista teórico, né, certo? E também a sua confecção, né, porque a maneira e a metodologia que é utilizada, né, no recorte das informações dos materiais que são publicados pelas editoras, certo? A forma como eles são transcritos e montadas as apostilas, ele cria essa dificuldade. E para nós é um problema gravíssimo a ser debatido, né, porque isso não passa pela seleção dos profissionais, perde a rigorosidade científica da informação que deveria estar contida no material, né? Tem equívocos, inclusive, que acaba criando distorção, o que é mais grave, né? Distorções irreparáveis para o conjunto das informações que os estudantes acabam acessando, certo? Em sala de aula, você como professor pode corrigir essa distorção, mas aquele estudante, né? Aquele pai, aquela mãe, enfim, qualquer outra pessoa que vai acessar aquela informação que estiver lá, evidentemente vai acessá-la de maneira equivocada. E isso nós não podemos tolerar, obviamente. Né? É uma narrativa que está colocada hoje para a sociedade, né, que está sendo ofertado um material de excelência, certo? Inclusive que é utilizado pela rede privada de ensino. Com certeza, as redes privadas que prezam também pela rigorosidade científica não concordaria com isso, sem dúvida, né? De forma que esse é um processo, um debate que vai continuar sendo feito, Paulo, né? E esperamos que a gente possa reverter isso, né? E que a gente possa realmente retomar uma proposta de ensino de excelência que possa buscar e primar pela qualidade científica, pela produção científica e pela liberdade de cátedra, né, daquele profissional da educação, professor, professora, que atende o exercício da docência, né, e exerce a sua função pedagógica com qualidade e com responsabilidade no interior da escola. Vale ressaltar, né, Paulo, que nós tivemos um período de pandemia, né, onde nossos estudantes ficaram privados, né, da participação e da presença, né, no interior das escolas, e os nossos profissionais, professores e professoras, eram que produziam os conteúdos, não é isso? Né, era que produzia os conteúdos, fazia os seus apostilamentos, certo? Havia um direcionamento, uma informação do componente curricular, e os professores selecionavam e produziam esse material. E isso era disponibilizado, evidentemente, na plataforma para que os estudantes pudessem estudar. E através das aulas online, obviamente, fazer essa interação, né, dos conteúdos com os professores. E, obviamente, não perdemos essa rigorosidade científica, né? Aliás,
né, devemos até informar a sociedade, né, que em função disso que as nossas escolas passaram a ter internet, por exemplo, né, porque a internet era algo restrito à parte administrativa das escolas, né, certo? Hoje, né, se avança para a plataformização, né, com a utilização de plataforma e com a disponibilização de internet, né? E algumas escolas, elas funcionam, né, com uma velocidade capaz de atender a demanda e a necessidade dos estudantes e dos profissionais. Em outras unidades, evidentemente, tem essa dificuldade, certo? Não tem essa qualidade que todos pudessem acessar com tranquilidade, né? Então, assim, né, há gastos, né, evidentemente, com uma certa produção de material, né? E, por outro lado, também há investimentos que não respondem, né, à necessidade e não resolve o problema da formação na sua integralidade do conjunto dos estudantes. João, tem algumas coisas assim que são bem preocupantes do meu ponto de vista. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Me parece que por trás desse projeto existem vários interesses. Os piores deles, de ordem de interesses econômicos não compatíveis com os interesses da educação. Por exemplo, eu tive a oportunidade, a curiosidade de procurar, de ver algumas dessas apostilas de história. Erros crassos, erros ridículos, né? Eu vi, por exemplo, uma linha do tempo que tinha história antiga, moderna, medieval, moderna e moderna. Não tinha o contemporâneo, era moderna e moderna, né? Quer dizer, agora, pior que isso, vamos dizer assim, não sei se tem coisa pior do que um livro com informações erradas. Pior do que isso é que aqueles conteúdos, eles podem ser encontrados em qualquer plataforma da internet. Se for para fazer aquilo lá, não precisa de apostila, não é? Simplesmente pode acessar a internet. E hoje, os alunos têm acesso à internet. Então, cada vez mais, o livro ele se torna fundamental no sentido dessa rigorosidade científica, do apontamento de conteúdos que são de interesse da sociedade, interesse dos estudantes e também dos interesses dele para a formação profissional deles. E, de repente, eles vêm e banalizam o conteúdo, né? Banalizam e fazem essa canalice, porque você ensinar errado para o aluno e dizer, o professor é que tem que corrigir. Aí, quando o professor vai corrigir, como que fica o aluno? Ele vai dizer, quem está certo, é o professor ou é o livro? É a apostila. Ele coloca em dúvida, né, quem está certo e quem está errado. Tudo bem que isso até desenvolve o senso crítico, porque ele pode ir na internet pesquisar e tal. Esse apostilamento, eu acho que ele vem dentro de um projeto maior de privatização da educação pública, né? Porque quando você terceiriza a produção de livros, sem o cuidado técnico e científico, você está tirando a responsabilidade do Estado, passando o dinheiro público para a empresa privada, que logicamente vai ser escolhida de acordo com os interesses de quem está no governo, né? Não quero nem dizer que eles vão receber propina por isso, porque longe de mim e de qualquer brasileiro pensar isso dos políticos, né? Mas vem também dentro de uma política, na minha opinião, de terceirização dos professores.
Porque você não precisa ter professores muito bem qualificados. Se você vai entregar para ele uma apostila didática, ele vai ter que ensinar ipsis literis o que está escrito ali, e isso aqui vai ser cobrado na prova para que os fiscais que estão lá na DREC verifiquem se você tá corrigindo o que está na apostila, se você não está fazendo o que eles mandaram. Então, na verdade, não são assessores, não são coordenadores pedagógicos, o que eles são fiscais, né? Polícias da educação, né? E a educação fica entregue, então, para para interesses de cunho econômico que vão ao encontro dessa intenção de privatização da educação, porque ela é um filé mignon do ponto de vista econômico. Será que eu estou errado? A avaliação que o sindicato e que os professores fazem a respeito desse ponto de vista? Não, perfeito, Paulo. Eu acho que concordo plenamente contigo, certo? Essa é uma das coisas que angustia. E o que a gente queria era exatamente propor um profundo debate sobre isso, né? Acho que a academia, a gente já observou muito, né? As universidades e as nossas universidades aqui têm apontado também para essa crítica, né? Certo? Acho que não precisa ser muito iluminado para poder ter essa percepção, né? Acho que assim, desde o professor mais simples, professor, ao mais habilitado do ponto de vista do acúmulo da informação científica, tem apontado para isso, né? Tem coisas que é impossível, não tem como estabelecer uma habilidade X com conteúdo Y, né? Certo? Então, isso é impossível. Lógico que a produção, né, de apostilamento, a plataformização, que é uma coisa que consome um volume de recursos muito, muito importantes, né, significativos, tem exatamente subtraído duas coisas que é importante: a produção científica, o espaço de produção do saber, né, e também a liberdade de cátedra dos professores e professoras, né? Então, isso é o que mais entristece. Obviamente, né, esse aspecto hoje está bem delineado, né, dentro dos setores de disputa, inclusive dentro do próprio Ministério da Educação, né, nós temos setores abastados da economia que disputam, inclusive hoje, né, secretarias, né, e setores que ofertam, né, esse serviço, certo? Isso também é repatriado, evidentemente, entre as secretarias e entre os estados. Obviamente depende, né, o alinhamento político, óbvio, ideológico, né, que a política de Estado acaba desenvolvendo ou não, né? Certo? E isso interfere, o que é mais triste, exatamente na oferta do currículo lá no interior da escola, né? Certo? E outros setores também, né? Afeta os trabalhadores, porque são eles que desenvolvem, né, a oferta do serviço lá, eles são o responsável, o professor e a professora, obviamente, né, os docentes, tá, os profissionais da educação, de uma forma geral, né, e afeta, evidentemente, a qualidade da informação que os estudantes estão recebendo. De forma, Paulo, que eu posso dizer hoje para você que há um sentimento de frustração muito grande, né, no interior dos profissionais da educação, certo? Acho que a gente precisa, obviamente, né, estabelecer momentos de debate, todos os espaços de formação, quando os profissionais estão sujeitos a receberem, essa lástima, né, é apontada como uma necessidade. Pior do que isso, Paulo, né, aqui o governo fala em políticas públicas para os próximos 10 anos, que é exatamente equiparar os índices, né, do INDEB, né, que é o índice que mede a qualidade, né, apenas com os números da avaliação, né, o que é outro karma, né? Se os professores vão apenas reproduzir o apostilamento, como você bem está apontando, isso já está lá na plataforma, basta
manipular a plataforma e disponibilizar isso para os estudantes. Isso qualquer monitor, né, consegue desenvolver. O professor perde a sua capacidade de produção, né, evidentemente, e subtrai a liberdade, né, de construir o saber científico junto com os estudantes, já que isso já é uma informação dada, consolidada, né? Essa é a outra questão. A própria produção do livro, mesmo que ele seja disponibilizado lá no formato eletrônico, ele é uma produção científica. O que, quando você pega essa informação e faz o fatiamento dele e coloca no apostilamento, isso perde o rigor, né? Isso não podemos aceitar em hipótese alguma. Então é importante, né? A produção desse material e a política de oferta acaba obedecendo isso, né? Certo? Acaba estabelecendo um ranqueamento meritocrático, né, entre as avaliações, e as avaliações passam apenas a ser um número, né? Não uma construção do fazer pedagógico, não é isso? Né? E também da oferta do serviço. Os profissionais também passam a ser avaliados, né? Certo? Passa a ter o seu desempenho também avaliado, não para o desempenho, mas de desempenho, que é lamentável. Estabelece o falseamento de uma política de valorização também dos profissionais, pagando meritocramente, né, bonificações, certo? A partir daquilo que é o resultado das avaliações, né? E da participação, né, dos profissionais naquilo que é ofertado pelo órgão central, né? Então, é triste, é bastante desafiador que estamos vivenciando. João, infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? Eu agradeço a sua presença, foi muito esclarecedor e realmente, né, espero que seja aberto esse debate. Você tem mais um minuto para poder fazer as suas considerações finais. Não, só agradecer mesmo, né, Paulo? Tá? Agradecer ao espaço, a oportunidade, e penso que nós precisamos exatamente contar com essas parcerias, né, com as nossas universidades, né, com os nossos professores que se ocupam, né, da produção científica e do rigor científico que é produzido também tanto no interior das nossas unidades como também das nossas universidades, para que a gente possa combater, né, a perversidade que é a oferta desse tipo de política hoje educacional para o conjunto dos nossos estudantes, e também da valorização, né, dos trabalhadores que passam apenas a ser uma ferramenta, né, de condução desse processo, tá? Então, um abraço, boa noite, e esperando nos encontrar aqui mais vezes para a gente continuar aprofundando esse debate. Muito obrigado. Na próxima semana vocês voltam com o George Ribeiro com o seu Prosa e Poesia. Eu agradeço a todos aqueles que nos prestigiaram e que usem os nossos debates para poder fomentar a discussão na escola, na família, em todos os lugares. A todos um grande abraço e até a próxima semana.